E este é o 7º vídeo da nossa série Beabá da Maquiagem. Nele eu vou falar sobre sombras e a gente vai compor um olho lindo. A sombra é um produto que ela pode ser líquida, cremosa ou em pó. E a sombra mais comum que a gente tem é a em pó, que tem vários acabamentos, que pode ser opaco, acetinado, perolado, metalizado e alguns outros que são junção desses e variações desses, mas esses são os principais. E a sombra em pó, ela pode ser compacta ou solta. E geralmente quando ela é solta, ela é um pouco mais pigmentada e em função disso ela recebe o nome de pigmento. Como acerca da sombra temos muitas técnicas de aplicação, dividimos os pincéis de sombras nas seguintes categorias. Pincéis de esfumar, que ele pode ser de base arredondada ou achatada, de topo arredondado ou pontudo, que ele pode ser mais fofo, ele pode ser mais denso, ele pode ser maior, ele pode ser menor, enfim, tem vários tipos e vários acabamentos. Também temos o pincel de depositar sombra, e os pincéis de detalhes de olhos, que também são chamados de pincéis de precisão. Agora vamos para a aplicação. Eu começo usando o corretivo cremoso como base de sombra. Lembra que eu não passei corretivo na pálpebra móvel no vídeo de sobrancelha? Isso é porque eu gosto de usar o corretivo cremoso, porque ele uniformiza bem a cor da pálpebra, potencializa muito a cor da sombra e ajuda na fixação. Eu tô usando o corretivo cremoso da paleta Medium da Anastasia Beverly Hills e um pincel língua de gato mini para fazer a aplicação na pálpebra. Agora a gente de fato vai estar aplicando as sombras nos olhos e de sombras eu vou estar usando apenas uma paleta que é a Modern Neutrals da BH Cosmetics. E uma pausa aqui para dizer que o que eu vou passar para vocês aqui é um olho simples, mas é o princípio para a gente aprender a fazer uma composição de sombras. A maquiagem é algo muito versátil e dá para você fazer um esfumado bonito no olho todo usando apenas uma ou duas sombras. Mas o que eu quero passar aqui não é só a ideia do esfumado, é a ideia da construção de cores, para que você tenha um acabamento mais bonito, um esfumado mais profissional na sua maquiagem. Então, continuando, eu estou usando um dos pincéis de esfumado kit Amazing Vegan da Pink Gloss, que é um pincel de esfumar bem fofo, de tamanho médio e topo arredondado. E a primeira sombra que eu vou usar é esse tom de marrom aí, que ele é bem clarinho e de subtom quente. Ele seria mais ou menos um tom e meio mais escuro do que o tom da minha pálpebra. Eu tiro o excesso de sombra do pincel para evitar que a sombra manche o meu olho ou que ela caia embaixo do meu olho e vire bagunça. E depois eu venho aplicando na região do côncavo. Essa vai ser a sombra que eu vou trabalhar a maior área do meu côncavo e da minha pálpebra fixa. E detalhe, não existe um único movimento de esfumar. Pode ser batidinha, em bolinha rebolando o pincel, vai e vem. Eu gosto de mesclar e fazer um pouco de cada movimento. Começo com as batidinhas, depois uma reboladinha, depois pra lá, depois pra cá. Mas o ponto principal para fazer funcionar é a leveza com a qual você usa o pincel. E para te ajudar a ter essa mão leve, o segredo é não segurar perto das cerdas do pincel. Segura no meio do pincel ou bem a pontinha dele, que isso já te ajuda a ter a pegada leve. E eu aproveito o espaço para parafrasear o maquiador Bruno Marx. Se a pálpebra está mexendo com o movimento do pincel, é porque você está colocando muita força e está errado. Eu termino esse esfumado deixando o final dele a mais ou menos meio centímetro de distância da minha sobrancelha. Agora, com um pincel de esfumar menor, eu pego um tom de marrom um pouco mais escuro que o anterior e de subtom mais neutro. Tiro o excesso batendo o pincel e venho aplicando no canto externo e na linha do côncavo. E nessa segunda cor, eu não subo tanto quanto eu subi a primeira, e eu só vou até um pouco mais da metade da linha do côncavo com ela. Ter uma cor de fundo em um espaço maior e essa segunda cor em um espaço um pouco menor do que a primeira já ajuda a gente a compor o degradê. Eu pego o pincel língua de gato mini ainda só sujo de corretivo, sem pegar mais produto, a não ser que seja necessário, e passo no início, ou seja, no cantinho interno do olho, até mais ou menos o meio da pálpebra móvel, para limpar um possível excesso de sombra do côncavo que pode ter descido. Agora eu tô com um pincel de aplicação de sombra e eu escolhi esse tom meio vinho da paleta para aplicar. Pego a cor, tiro o excesso do pincel e venho aplicando do canto externo do olho apenas na região da pálpebra móvel
em cima do marrom que já estava lá, trazendo até o meio dos olhos. E eu aplico em batidinhas com leves arrastadas. E terminando de aplicar essa sombra roxa, eu pego aquele segundo pincel que eu usei para aplicar a sombra no côncavo, mas sem pegar mais sombra, sem pegar mais cor, do jeito que ele tá, e esfumo a linha do roxo na região do côncavo e no meio dos olhos, para não ficar marcado. Em seguida, eu pego um pincel de esfumar menor e mais firme, mas aqui poderia muito bem ainda ser o pincel de aplicar sombra limpo. Pego um tom de rosinha bem clarinho e venho esfumando no meio dos olhos, encontrando com o roxo. E eu fico assim, com o pincel concentrando sombra no meio dos olhos, esfumando um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita, ou seja, um pouquinho para o canto interno e um pouquinho para o canto externo. E depois eu só dou acabamento com um pincel que eu peguei o roxo, sem pegar mais cor. Vou lá e esfumo a transição. E agora você poderia parar a parte de cima do olho por aqui, finalizando o cantinho interno com um begezinho ou até mesmo com o próprio rosinha que eu usei. Mas como eu quero dar uma iluminada nesse canto interno e quero que parte desse degradê que a gente montou sirva de fundo para o que eu vou fazer, eu pego a cerinha fixadora, que é incolor, pego com o dedo, tiro o excesso na mão e venho dando leves batidinhas no canto interno do olho até mais ou menos o meio, sem levar para o canto externo. Depois disso, eu uso a mesma paleta que eu usei para iluminar o rosto e usando um pincel lápis, eu misturo o iluminador de fundo amarelinho com o iluminador de fundo rosinha e aplico concentrando no cantinho interno dos olhos, levando o restante até o meio da pálpebra. Aqui poderia muito bem ser uma sombra perolada no lugar do iluminador. Ou até mesmo aqueles pigmentos asa de borboleta, que só refletem um brilho leve. Eu volto com o pincel que eu usei para aplicar a sombra roxa, sem pegar mais sombra, e dou o acabamento onde o iluminador terminou, esfumando a transição. E eu uso o mesmo pincel lápis com o iluminador para iluminar abaixo da sobrancelha, naquele espacinho que a gente deixou livre. Agora, para fazer a parte de baixo, eu tô usando um pincel de precisão, de cerdas bem curtinhas e concentradas, e o corretivo mais escuro da paleta da Anastasia Beverly Hills. Eu aplico ele rente aos meus cílios inferiores, terminando antes de chegar no canto interno. Poderia ser um lápis bem macio aqui no lugar desse corretivo, ou você poderia muito bem pular essa etapa e ir direto para a sombra. Mas eu gosto do corretivo porque ele dá mais cor, mais fixação para a sombra que eu aplico em seguida. Com outro pincel de detalhe bem fininho e da ponta fofinha, eu pego aquele segundo tom de marrom que eu usei no côncavo e venho aplicando por cima do corretivo, bem rente aos cílios inferiores. Agora eu pego um pincel de detalhe maior. Ele parece o pincel de aplicar sombra, só que dá cerdas mais curtinhas. O primeiro tom de marrom que eu usei no côncavo, pego com esse pincel e venho aplicando não exatamente em cima do outro marrom, mas onde a linha do esfumado terminou, para dar acabamento. E é isso, se você for com alguma dúvida, deixa ela na caixa de comentários para mim, porque ao final dessa série eu vou estar reunindo todas essas dúvidas e esclarecendo elas em vídeo. Um beijo e até a próxima!